Ela foi chamada de feia todos os dias na escola. Sofreu bullying que quase destruiu sua vida. Mas anos depois, ela voltou para aquela mesma escola. E o que aconteceu deixou todos sem palavras. Esta é a história real de transformação mais inspiradora que você vai ouvir hoje. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você acredita em histórias de superação, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Vamos lá! Helena sempre foi diferente. Desde o primeiro dia na Escola Estadual Santos Dumont, aos 11 anos, ela sabia que não se encaixava no padrão que todos esperavam. Seu cabelo era crespo e volumoso, difícil de pentear. Seus óculos eram grandes demais para o rosto miúdo, com lentes grossas que aumentavam seus olhos castanhos. O aparelho nos dentes, necessário por causa da mordida cruzada, completava o conjunto que fazia dela alvo fácil. A primeira semana foi tolerável. Helena sentava no fundo da sala, quieta, observando tudo com atenção. Ela adorava aprender, e suas notas sempre foram excelentes. Matemática, português, ciências, tudo parecia fazer sentido para ela de um jeito que não fazia para os outros. Mas isso, em vez de admiração, trouxe inveja. Tudo começou quando Marcela, a menina mais popular da turma, perguntou em voz alta durante o intervalo: "Por que você é tão estranha? Nem sabe se arrumar?" As amigas de Marcela riram. Helena sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Abaixou a cabeça e continuou comendo seu lanche, fingindo que não havia escutado. Nos dias seguintes, os comentários se tornaram mais frequentes. "Olha a cara dela, quem deixou ela sair de casa assim? Deve ser pobre, olha essa roupa velha." Helena usava o uniforme escolar como todos os outros, mas o dela era herdado da prima mais velha, um pouco desbotado e com alguns remendos que sua mãe havia feito com carinho. A mãe de Helena, Dona Conceição, trabalhava como auxiliar de limpeza em 3 casas diferentes. O pai havia partido quando ela tinha apenas 5 anos, deixando mãe e filha sozinhas. Dona Conceição fazia o impossível para dar o melhor para Helena: comida na mesa, material escolar, roupas limpas. Mas luxos estavam fora de questão. Helena entendia isso, mesmo tão jovem. Ela via o cansaço nos olhos da mãe todas as noites e prometia a si mesma que um dia mudaria aquilo. "Mãe, posso fazer um penteado diferente amanhã?" Helena perguntou numa dessas noites, enquanto Dona Conceição passava as roupas para o dia seguinte. A mãe parou, olhou para a filha com ternura misturada com preocupação. "Claro, meu amor. Quer que eu te ajude?" Helena assentiu. Naquela noite, ficaram acordadas até tarde tentando diferentes penteados. Tranças, coques, rabos de cavalo. Dona Conceição não tinha muita habilidade, mas colocou todo o seu amor em cada movimento. No dia seguinte, Helena chegou à escola com 2 tranças laterais presas com elásticos coloridos que a mãe havia comprado na feira. Por um momento, quando entrou na sala, houve silêncio. Então Marcela começou a rir. "Olha só! Agora ela tá tentando ficar bonita. Que pena que não adianta nada. Continua feia do mesmo jeito." O corredor ecoou com risadas. Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Não era apenas a dor da humilhação, mas a consciência de que, não importava o que fizesse, aquelas pessoas já haviam decidido quem ela era. Correu para o banheiro e trancou-se numa cabine. As lágrimas caíram silenciosas enquanto ela mordia o lábio para não soluçar alto. Foi ali, naquele banheiro frio e com cheiro de desinfetante, que Helena tomou uma decisão. Ela não iria mudar para agradar aquelas pessoas. Mas iria mudar para si mesma. Iria estudar tanto, se tornar tão inteligente e capaz, que um dia ninguém poderia diminuí-la. A aparência que tanto criticavam seria apenas uma parte dela, e não definiria seu valor. Helena secou as lágrimas, olhou-se no espelho embaçado e sussurrou para seu reflexo: "Você vai ser alguém. Você vai mostrar para eles." Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Helena. O bullying se intensificou. Não eram apenas comentários maldosos, eram bilhetes cruéis deixados em sua carteira, empurrões no corredor, risadas quando ela levantava a mão para responder perguntas. Uma vez, encontraram seu caderno jogado no lixo do banheiro. Outra vez, colaram chiclete em seu cabelo e ela teve que cortar um pedaço grande. Mas Helena manteve sua promessa. Enquanto os outros passavam os intervalos conversando e rindo, ela estava na biblioteca. A bibliotecária, Dona Marisa,
uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis, percebeu a menina solitária e a acolheu. Você gosta de ler? Perguntou num desses dias. Helena assentiu timidamente. Então venha, vou te mostrar meus livros favoritos. Dona Marisa se tornou a primeira mentora de Helena. Ela não apenas emprestava livros, mas conversava sobre eles, fazia perguntas que desafiavam Helena a pensar mais profundamente. A vida vai te dar muitas razões para desistir, disse ela certa vez, mas você precisa achar suas próprias razões para continuar. E os livros, minha querida, podem te mostrar que você não está sozinha nessa luta. Helena devorava livros. Biografias de pessoas que superaram adversidades, romances sobre coragem e resiliência, livros de autoajuda que ela mal compreendia completamente mas que plantavam sementes de esperança. Ela lia sobre Marie Curie, que enfrentou o preconceito por ser mulher na ciência. Sobre Nelson Mandela, que passou décadas preso mas nunca perdeu a dignidade. Sobre Malala, que lutou pela educação mesmo diante da morte. Em casa, Helena começou a fazer algo diferente. Pegou um caderno velho que estava sobrando e começou a escrever. Não exatamente um diário, mas uma espécie de planejamento do futuro. Meus objetivos, escreveu na primeira página. Embaixo, listou: 1. Terminar a escola com as melhores notas. 2. Conseguir uma bolsa para uma boa universidade. 3. Ter uma carreira de sucesso. 4. Dar uma casa boa para minha mãe. 5. Provar que eles estavam errados sobre mim. Dona Conceição encontrou o caderno por acaso enquanto arrumava o quarto. Leu com lágrimas nos olhos. Naquela noite, sentou-se na cama de Helena e segurou sua mão. Filha, você não precisa provar nada para ninguém. Você já é incrível do jeito que é. Helena abraçou a mãe com força. Eu sei, mãe. Mas eu preciso provar para mim mesma. Na escola, Helena adotou uma estratégia de sobrevivência. Ela se tornou invisível. Não respondia às provocações, não reagia aos insultos. Apenas seguia em frente, focada em seus estudos. Os professores começaram a notar. O professor de matemática, Sr. Roberto, chamou-a após a aula um dia. Helena, suas notas são excepcionais. Você já pensou em participar da Olimpíada Brasileira de Matemática? Helena nunca tinha ouvido falar nisso. O professor explicou que era uma competição nacional, que premiava os melhores estudantes em matemática e que poderia abrir portas para seu futuro. Eu posso te ajudar a se preparar, se você quiser. Podemos ter aulas extras depois do horário normal. Foi um ponto de virada. Helena aceitou imediatamente. 3 vezes por semana, ficava depois da aula estudando matemática avançada com o Sr. Roberto. Era desafiador, às vezes frustrante, mas ela amava. Havia algo poético na precisão dos números, na lógica inabalável das equações. Ali, não importava se ela era bonita ou feia, popular ou rejeitada. Importava apenas se ela sabia resolver o problema. Os colegas, claro, zombavam. Olha a nerd ficando depois da aula, dizia Bruno, um dos garotos que sempre a importunava. Nem adianta, você vai continuar sendo um zero à esquerda de qualquer jeito. Helena respirou fundo e continuou andando. As palavras ainda doíam, mas ela estava aprendendo a construir uma armadura ao redor de seu coração. No final do ano, Helena teve sua primeira pequena vitória. Ficou em 3º lugar na fase regional da Olimpíada de Matemática. Quando o Sr. Roberto anunciou na sala de aula, houve um silêncio constrangedor. Marcela revirou os olhos. Alguns colegas murmuraram parabenizando, mais por obrigação do que por sinceridade. Mas Helena não se importou. Ela segurou o certificado contra o peito como se fosse ouro. Dona Conceição chorou quando viu. Não tinha dinheiro para uma festa, mas fez o bolo de chocolate favorito de Helena e convidou a vizinha, Dona Rosa, para comemorarem. Minha filha é um gênio, dizia com orgulho. Helena sorriu, mas por dentro sabia que não era gênio, era apenas determinada. Havia uma diferença. Os anos do ensino fundamental passaram em um padrão similar. Helena se dedicava aos estudos com intensidade quase obsessiva. Suas notas eram sempre as mais altas. Ela participou de todas as Olimpíadas acadêmicas possíveis: matemática, física, astronomia, história. Nem sempre ganhava, mas sempre aprendia. Cada competição era uma oportunidade de provar seu valor, pelo menos para si mesma. Socialmente, continuava isolada.
Ela tinha alguns colegas com quem trocava palavras educadas, mas amigos de verdade, nenhum. No intervalo, enquanto outros formavam grupos e conversavam sobre festas, namoros e fofocas, Helena estava na biblioteca ou sentada sozinha sob uma árvore, lendo. Aprendeu a gostar da solidão, ou pelo menos a tolerá-la. Mas a solidão cobrava seu preço. Havia noites em que Helena chorava baixinho, com o rosto enterrado no travesseiro para a mãe não ouvir. Ela se perguntava por que era tão difícil ser aceita, por que as pessoas eram tão cruéis. Olhava-se no espelho e tentava entender o que havia de tão errado com ela. Seria apenas a aparência? Ou havia algo mais, algo fundamentalmente defeituoso em quem ela era? Uma noite particularmente difícil, após um dia em que alguém havia escrito feia e burra em sua mesa com caneta permanente, Helena teve uma crise. Gritou, chorou, quis desistir de tudo. Dona Conceição a segurou nos braços, embalando-a como quando era bebê. O mundo pode ser cruel, meu amor, mas você é mais forte do que essa crueldade. Você vai sobreviver a isso. E quando sobreviver, vai brilhar tão forte que eles vão precisar de óculos escuros para te olhar. Essas palavras ficaram com Helena. Ela as repetia para si mesma como um mantra nos momentos difíceis. Eu vou brilhar. Eu vou brilhar. E continuou lutando. No 9º ano, algo mudou. A escola anunciou que haveria uma palestra com uma ex-aluna que havia se tornado engenheira e trabalhava em uma grande empresa em São Paulo. Helena foi uma das poucas que realmente prestou atenção. A palestrante, doutora Fernanda, contou sua história. Cresceu pobre, enfrentou preconceitos, mas a educação havia sido sua escada para um futuro melhor. Após a palestra, Helena teve coragem de se aproximar. Doutora Fernanda, eu também quero seguir esse caminho. Mas às vezes parece impossível. A mulher olhou para ela com compreensão. Nada é impossível, querida. É difícil. Sim. Você vai querer desistir 1000 vezes. Sim. Mas se você continuar colocando um pé na frente do outro, um dia vai olhar para trás e se surpreender com a distância que percorreu. Doutora Fernanda deixou seu e-mail. Me escreva se precisar de orientação. Helena guardou aquele papel como um tesouro. Naquela noite, escreveu seu primeiro e-mail, contando suas dificuldades e seus sonhos. Para sua surpresa, doutora Fernanda respondeu. Começou ali uma mentoria à distância que mudaria tudo. O ensino médio trouxe novos desafios e novas oportunidades. Helena passou no processo seletivo para uma escola técnica estadual em outra região da cidade. Era mais longe de casa, o que significava acordar às 5 da manhã e pegar 2 ônibus, mas a qualidade do ensino era infinitamente superior. E o mais importante, era um recomeço. Pessoas novas que não conheciam sua história. Nos primeiros dias, Helena se preparou para o pior. Esperava os olhares julgadores, os comentários sussurrados. Mas algo diferente aconteceu. A escola técnica tinha um ambiente competitivo, sim, mas baseado em mérito acadêmico. Os estudantes respeitavam inteligência e dedicação. Pela primeira vez, Helena sentiu que estava num lugar onde poderia pertencer. Ela ainda não era popular. Não foi convidada para as festas ou para os grupos de estudos sociais que às vezes se formavam. Mas também não foi ativamente rejeitada. Havia uma neutralidade que, comparada à hostilidade constante da escola anterior, parecia um paraíso. Foi nessa escola que Helena conheceu André e Camila, seus primeiros amigos verdadeiros. André era um garoto magro e alto, apaixonado por programação, que falava rápido demais quando estava animado. Camila era quieta como Helena, mas com um senso de humor seco que a fazia rir. Eles se uniram naturalmente, 3 outsiders que encontraram conforto na companhia um do outro. Por que você estuda tanto? André perguntou um dia, enquanto revisavam para uma prova de física. Helena pensou antes de responder. Poderia contar a verdade? Decidiu arriscar. Porque preciso provar que sou mais do que as pessoas pensam que eu sou. André assentiu lentamente. Entendo. Eu estudo porque é a única coisa em que sou bom. Camila compartilhou sua própria história. Vinha de uma família com expectativas altíssimas, onde apenas o primeiro lugar era aceitável. A pressão era esmagadora, mas também a motivava. Os 3 perceberam que, embora suas histórias fossem diferentes, compartilhavam a sensação de estar provando algo, para o mundo ou para si mesmos. Com o apoio dos amigos e a mentoria contínua de doutora Fernanda por e-mail,
Helena floresceu academicamente. Suas notas eram impecáveis. Ela ganhou sua primeira medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática no primeiro ano do ensino médio. No segundo ano, foi selecionada para um programa de iniciação científica júnior em uma universidade federal, onde começou a trabalhar em um projeto de pesquisa sobre otimização de algoritmos. Mas enquanto sua vida acadêmica decolava, sua autoestima ainda lutava. Helena tinha agora 16 anos. Seus colegas começavam a namorar, ir a festas, viver experiências típicas da adolescência. Ela era convidada ocasionalmente, graças a André e Camila, mas sempre se sentia deslocada. Quando chegava em casa após essas tentativas sociais, sentia-se exausta e estranha, como se estivesse interpretando um papel que não era seu. Você já pensou em fazer alguma coisa diferente com seu visual? Camila sugeriu delicadamente um dia. Não era uma crítica, mas uma oferta. Tipo, talvez experimentar lentes de contato? Ou mudar o cabelo? Helena ficou na defensiva inicialmente. Seria ceder ao que os bullies sempre disseram? Mas Camila rapidamente esclareceu: não é sobre agradar ninguém. É sobre você descobrir quem quer ser. Se você está feliz como está, ótimo. Mas se quer experimentar, também está tudo bem. Helena pensou muito sobre isso. Será que mudar sua aparência seria uma traição aos seus princípios? Ou seria simplesmente uma evolução natural? Ela não tinha respostas fáceis. Por enquanto, manteve tudo como estava. Havia coisas mais importantes com que se preocupar, como garantir uma bolsa de estudos para a universidade. No terceiro ano do ensino médio, Helena se candidatou a diversas bolsas e programas. Sua dedicação finalmente começava a abrir portas concretas. Ela foi aceita em 3 universidades públicas de prestígio com bolsas de pesquisa. A que escolheu foi em outra cidade, a 200 quilômetros de distância. São Paulo. A cidade grande, cheia de oportunidades e também de medos. A despedida foi agridoce. Dona Conceição estava incrivelmente orgulhosa, mas seus olhos revelavam preocupação. Sua pequena Helena, que sempre protegera o melhor que podia, iria para longe. Mãe, eu vou visitar sempre que puder, Helena prometeu, abraçando-a com força. E vou te ligar todos os dias. E assim que eu me formar e conseguir um emprego bom, vou buscar a senhora para morar comigo. André e Camila também se despediram. Eles ficariam na cidade, em universidades locais, mas prometeram manter contato. Você vai arrasar lá, Helena, disse Camila. Sei que vai. André, sempre prático, já havia criado um grupo de chat para os 3 continuarem conversando. A distância não vai acabar com nossa amizade, garantiu. São Paulo foi um choque. A universidade era enorme, com milhares de estudantes. Helena se sentiu pequena novamente, perdida em meio à multidão. A república estudantil onde conseguiu um quarto era barulhenta e caótica. Suas colegas de casa eram amigáveis, mas viviam um estilo de vida muito diferente do dela. Festas constantes, horários irregulares, uma despreocupação que Helena não conseguia compartilhar. Os primeiros meses foram solitários. Helena se dedicou aos estudos com ainda mais intensidade, se é que isso era possível. Cursava engenharia da computação e as matérias eram desafiadoras de um jeito novo e empolgante. Ela passava horas na biblioteca, depois no laboratório de computação, depois de volta ao quarto para estudar mais. Mas algo estava mudando dentro dela. Longe das pessoas que a conheciam como a nerd feia da escola, longe dos olhares julgadores, Helena começou a se permitir explorar. Comprou suas primeiras lentes de contato com o dinheiro da bolsa. Foi a um salão de beleza pela primeira vez e pediu ajuda para cuidar melhor dos cabelos. Começou a prestar atenção em como se vestia, não para impressionar ninguém, mas porque descobriu que se arrumar podia ser uma forma de autocuidado, não de aprovação externa. A transformação foi gradual. Helena não acordou um dia magicamente diferente. Foi uma série de pequenas mudanças. Aprendeu a fazer uma maquiagem básica assistindo tutoriais no YouTube. Comprou roupas que a faziam sentir-se confiante em brechós. Começou a cuidar da pele que sempre negligenciara. Cada passo era para si mesma, uma forma de finalmente se tratar com a gentileza que sempre negara. Mas a mudança mais profunda não era física. Helena estava aprendendo a gostar de si mesma. Pela primeira vez, quando se olhava no espelho, não via apenas a garota feia que os colegas de escola haviam definido. Via uma sobrevivente, uma lutadora, alguém que havia atravessado o inferno e saído do outro lado mais forte.
No segundo ano da universidade, Helena conseguiu um estágio em uma startup de tecnologia. O trabalho era exigente, mas ela amava. Descobriu que tinha talento não apenas para os aspectos técnicos, mas também para entender as necessidades dos clientes e propor soluções criativas. Seu chefe, Carlos, um empreendedor na casa dos 30 anos, notou seu potencial. Helena, você tem algo especial. Não é apenas inteligência técnica, mas visão de negócio. Já pensou em empreender? A pergunta plantou uma semente. Empreender? Ela nunca havia considerado isso. Sempre imaginou que seguiria uma carreira tradicional, trabalhando em uma grande empresa, subindo a escada corporativa. Mas a ideia de criar algo próprio, de ter controle sobre seu destino, começou a fasciná-la. Helena começou a estudar sobre empreendedorismo nas horas vagas. Lia livros, assistia palestras online, participava de eventos de startups. Conheceu outros jovens empreendedores, pessoas que compartilhavam sua ambição e sua disposição para trabalhar duro. Pela primeira vez na vida, sentiu-se verdadeiramente parte de uma comunidade. Foi em um desses eventos que conheceu Rodrigo, um investidor anjo que trabalhava com tecnologia educacional. Eles conversaram sobre os desafios da educação no Brasil, sobre como a tecnologia poderia democratizar o acesso ao conhecimento. Helena compartilhou sua própria história, como a educação havia sido sua salvação. Rodrigo ficou impressionado. Você deveria criar algo nessa área, sugeriu. Com sua história e suas habilidades técnicas, você tem uma perspectiva única. A ideia tomou forma lentamente. Helena começou a pesquisar sobre tecnologia educacional, identificando lacunas e oportunidades. Conversou com professores, estudantes, gestores escolares. Descobriu que havia uma necessidade enorme de plataformas que realmente ajudassem estudantes de escolas públicas a ter acesso a conteúdo de qualidade e mentoria. Durante o terceiro ano da universidade, enquanto equilibrava aulas, estágio e pesquisa, Helena começou a desenvolver um protótipo. Era uma plataforma online que conectava estudantes de escolas públicas com mentores universitários e profissionais voluntários. O sistema usava inteligência artificial para identificar as necessidades específicas de cada aluno e conectá-lo com os mentores mais adequados. André e Camila, seus amigos da época da escola, foram seus primeiros colaboradores à distância. André, que agora cursava ciência da computação, ajudou com programação. Camila, estudante de pedagogia, contribuiu com a estrutura pedagógica. Era um projeto movido por paixão e pela memória compartilhada de dificuldades superadas. Helena se inscreveu em uma competição universitária de startups e, para sua surpresa, ganhou o primeiro lugar. O prêmio incluía R$10 mil de investimento inicial e 3 meses de incubação em um centro de inovação. Era a oportunidade que precisava. Mas havia um problema. Aceitar significaria adiar sua formatura por um semestre e dedicar-se integralmente ao projeto. Era um risco enorme. E se não desse certo? E se ela estivesse desperdiçando todo o esforço que havia feito para chegar até ali? Ligou para Dona Conceição naquela noite, confusa e assustada. Filha, você já provou para todo mundo o que é capaz, disse a mãe. Agora é hora de fazer algo que realmente importa para você. Se esse projeto é o que seu coração quer, vá em frente. Eu acredito em você. Com a bênção da mãe, Helena tomou a decisão. Aceitou o prêmio e mergulhou de cabeça no empreendedorismo. Os meses seguintes foram os mais intensos de sua vida. Helena trabalhava 16, às vezes 18 horas por dia. Programava, fazia testes, conversava com potenciais usuários, buscava mais investimentos. Houve momentos de desespero, quando o dinheiro estava acabando e nada parecia funcionar. Houve noites em que dormiu apenas 2 ou 3 horas, sobrevivendo à base de café e determinação. Mas houve também momentos de pura alegria. Quando o primeiro mentor se inscreveu na plataforma. Quando o primeiro estudante foi conectado com sucesso. Quando começaram a receber mensagens de agradecimento de jovens que, como Helena no passado, estavam encontrando esperança e direção através da mentoria. A plataforma, batizada de Luminari, uma palavra que Helena criou combinando luminar com rare, representando pessoas raras que iluminam o caminho de outras, começou a ganhar tração. Pequenos artigos em blogs de tecnologia. Menções em redes sociais. O interesse de escolas e organizações não governamentais. Rodrigo, o investidor que havia plantado a semente da ideia, voltou ao quadro.
Depois de acompanhar o desenvolvimento do projeto, ele ofereceu um investimento real, R$ 200 mil em troca de uma participação na empresa. Helena mal conseguia acreditar. Era dinheiro suficiente para contratar uma pequena equipe, melhorar a plataforma, expandir para mais escolas. Ela finalmente terminou a universidade, com honras acadêmicas apesar de tudo. Dona Conceição viajou para São Paulo para a formatura, e Helena chorou ao ver a mãe na plateia, aplaudindo com lágrimas de orgulho nos olhos. Mas a formatura não era mais o objetivo final, era apenas uma etapa no caminho que Helena estava construindo. Com o investimento, a Luminary cresceu. Helena contratou desenvolvedores, designers, especialistas em educação. A equipe era pequena, mas apaixonada. Eles compartilhavam a visão de que a educação poderia mudar vidas, porque havia mudado as deles. Trabalhavam longas horas, mas havia alegria no trabalho, um senso de propósito que tornava o cansaço suportável. 2 anos após sua formatura, Helena tinha 25 anos e a Luminary estava ativa em mais de 100 escolas públicas em 3 estados. Mais de 5.000 estudantes haviam sido conectados com mentores. As histórias de sucesso começavam a aparecer. Jovens que passaram no vestibular, outros que conseguiram seus primeiros empregos, alguns que simplesmente encontraram direção e esperança quando estavam perdidos. A mídia começou a prestar atenção. Primeiro foram pequenos veículos locais, depois jornais de maior circulação, eventualmente programas de televisão. Helena foi convidada para dar palestras sobre empreendedorismo social, educação e tecnologia. Cada convite deixava nervosa, ela ainda lutava contra a timidez e o medo de julgamento, mas aceitava porque sabia que sua história poderia inspirar outros. Foi durante uma dessas palestras que algo surpreendente aconteceu. Helena estava falando para uma plateia de cerca de 300 pessoas sobre sua jornada, desde a menina que sofria bullying até a empreendedora social. Mencionou, sem nomear, a escola onde tudo havia começado. Após a palestra, uma mulher se aproximou dela. Helena, você estudou na Escola Estadual Santos Dumont? Era a Dona Marisa, a bibliotecária que havia sido tão gentil com ela anos atrás. Helena a reconheceu imediatamente, embora ela estivesse mais velha, com mais cabelos brancos. As duas se abraçaram, ambas com lágrimas nos olhos. Eu sempre soube que você faria grandes coisas, disse Dona Marisa. Mas isso supera até minhas expectativas mais otimistas. Conversaram por horas depois. Dona Marisa contou que estava prestes a se aposentar e que a escola havia mudado muito ao longo dos anos. Nova direção, novos professores, mas os mesmos desafios de sempre: falta de recursos, estudantes desmotivados, famílias lutando para sobreviver. Seria maravilhoso se a Luminary pudesse chegar à nossa escola, disse ela. Há tantos alunos lá que precisam exatamente do que você está oferecendo. A ideia ficou com Helena. Voltar para a escola onde tudo havia começado? Enfrentar os fantasmas do passado? Parte dela queria esquecer aquele lugar e seguir em frente. Mas outra parte, a parte que havia prometido a si mesma que brilharia, sabia o que tinha que fazer. Helena conversou com sua equipe sobre expandir a Luminary para sua antiga escola. Todos apoiaram imediatamente. É uma história perfeita, disse Marina, sua diretora de comunicação. A menina que sofreu bullying volta para ajudar a próxima geração. Isso pode inspirar muita gente. Helena concordou, mas pediu descrição. Não queria que se tornasse um espetáculo. Entrou em contato com a direção da escola e propôs implementar a plataforma gratuitamente por 1 ano como projeto piloto. A diretora, uma mulher chamada professora Silvia que não estava na escola na época de Helena, aceitou entusiasticamente. Ela estava tentando inovar e melhorar os resultados da escola, e a Luminary parecia uma ferramenta perfeita. Gostaríamos de fazer um evento de lançamento, propôs a professora Silvia. Apresentar a plataforma para estudantes, professores e pais. E seria maravilhoso se você pudesse vir pessoalmente. Seria inspirador para os alunos ver uma empreendedora de sucesso, especialmente uma que estudou aqui. Helena hesitou. Ir pessoalmente significava confrontar o passado de forma muito direta. Mas finalmente concordou. Marcaram o evento para dali a 3 meses, tempo suficiente para preparar a implementação e também para Helena preparar-se emocionalmente. Os meses que antecederam o evento foram estranhos. Helena se pegava pensando na escola com mais frequência. Sonhos, às vezes pesadelos, com os corredores, a biblioteca, o pátio onde sofrerá tantas humilhações.
Mas também começou um trabalho de perdão consigo mesma, entendendo que aquela menina ferida era parte dela, mas não a definia mais. Decidiu fazer algo especial. Além da plataforma, criou um fundo de bolsas de estudos especificamente para estudantes daquela escola que quisessem cursar universidade mas não tivessem condições financeiras. Seriam 3 bolsas por ano, cobrindo mensalidade de cursinho pré-vestibular, material didático e transporte. Era seu jeito de garantir que outros jovens tivessem as oportunidades que ela precisou lutar tanto para conseguir. A semana antes do evento foi de ansiedade extrema. Helena mal conseguia dormir. Trocou de roupa 20 vezes tentando decidir o que usar. Algo profissional, mas não ostensivo. Elegante, mas acessível. Finalmente escolheu um conjunto simples: calça de alfaiataria preta, blusa branca e um blazer azul marinho. Discreto, mas seguro. Na noite anterior, ligou para sua mãe. Mãe, estou com tanto medo. E se eles ainda me virem como aquela menina feia e estranha? E se nada tiver mudado? Dona Conceição, agora morando em um apartamento confortável que Helena havia comprado para ela, respondeu com a sabedoria de sempre: Filha, você não está voltando para pedir aprovação. Está voltando para dar esperança. Lembre-se disso. Helena também conversou com sua psicóloga, doutora Paula, que a acompanhava há 2 anos. A terapia havia sido fundamental para Helena processar o trauma do bullying e construir uma autoestima mais saudável. Você está preparada para isso, assegurou doutora Paula. Mas lembre-se, você não deve nada a essas pessoas. Se em algum momento ficar muito difícil, você pode sair. Você está no controle agora. O dia chegou. Helena acordou cedo, tomou um café da manhã leve que mal conseguiu engolir, e foi para a escola acompanhada de Marina e André, que havia se juntado oficialmente à equipe da Luminari meses atrás. No carro, ela ficou em silêncio, olhando pela janela, vendo a cidade passar. Quando chegaram à escola, Helena sentiu um aperto no peito. O prédio estava exatamente como ela lembrava: o mesmo portão verde desbotado, as mesmas paredes com pintura descascada, o mesmo pátio de concreto onde havia passado tantos intervalos solitária. Era como entrar em uma máquina do tempo. A professora Silvia as recebeu com entusiasmo. Helena, é uma honra recebê-la. Tudo está preparado para o evento. Temos cerca de 200 pessoas confirmadas, estudantes, professores, pais, alguns membros da comunidade. Todos estão muito animados. Helena sorriu educadamente, mas por dentro estava tremendo. Antes do evento, a diretora ofereceu um tour pela escola. Sei que você estudou aqui, mas fizemos algumas reformas nos últimos anos. Eles caminharam pelos corredores e Helena foi invadida por memórias. Ali era onde Marcela havia empurrado seus livros no chão. Aquele era o banheiro onde ela se trancava para chorar. Aquela era a sala de aula onde se sentava no fundo, tentando ser invisível. Você está bem? Marina sussurrou, percebendo o desconforto de Helena. Ela assentiu, respirando fundo. Estou. É só intenso estar aqui de novo. Eles chegaram à biblioteca e Helena pediu um momento sozinha. Entrou e foi imediatamente atingida pela nostalgia. Os mesmos armários de livros, o mesmo cheiro de papel e silêncio. Sentou-se na mesma mesa onde costumava estudar. Passou a mão pela superfície riscada de madeira. Quantas horas havia passado ali, perdida em livros, fugindo da crueldade lá fora. Lágrimas começaram a cair silenciosas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. Estava dizendo adeus àquela menina assustada e abraçando a mulher que havia se tornado. Helena. Era a Dona Marisa, que agora trabalhava apenas meio período enquanto treinava sua substituta. As duas se abraçaram. Eu estou tão orgulhosa de você, disse a bibliotecária. Você sempre foi especial, mas ver o que você construiu é milagroso. Helena agradeceu, segurando as mãos da mulher que havia sido um farol em seus anos mais escuros. Chegou a hora do evento. O auditório estava lotado. Helena esperava nos bastidores, ouvindo o burburinho da plateia. Marina estava revisando os slides da apresentação. André testava a conexão da internet para a demonstração ao vivo da plataforma. Tudo estava pronto, menos os nervos de Helena. A professora Silvia subiu ao palco e começou apresentando a escola, seus desafios e conquistas. Então começou a falar sobre a Luminari e sobre a convidada especial.
Hoje temos conosco uma ex-aluna desta escola que se tornou uma empreendedora social de sucesso. Ela criou uma plataforma que já impactou milhares de jovens em todo o país. E agora, generosamente, está trazendo essa tecnologia para nós, gratuitamente. Por favor, recebam Helena Cardoso. Helena subiu ao palco sob aplausos. As luzes estavam fortes, tornando difícil ver os rostos na plateia claramente, o que era um alívio. Posicionou-se atrás do microfone, suas mãos apertando as laterais do púlpito para controlar o tremor. Boa tarde a todos, começou, sua voz mais firme do que esperava. É uma emoção enorme estar aqui hoje. Esta escola, este lugar, foi onde minha jornada realmente começou. Mas não da maneira que vocês podem imaginar. Fez uma pausa, respirou fundo, e decidiu ser completamente honesta. Quando eu estudava aqui, há cerca de 12 anos, eu não era feliz. Na verdade, eu era profundamente infeliz. Um silêncio caiu sobre o auditório. Helena continuou, sua voz carregada de emoção, mas controlada. Eu sofria bullying todos os dias. Era chamada de feia, de estranha, de várias outras coisas que não vou repetir aqui. Meus pertences eram destruídos, eu era empurrada, ridicularizada. Houve dias em que eu não queria viver mais. Podia ouvir murmúrios na plateia agora. Alguns professores trocavam olhares desconfortáveis. Os alunos estavam completamente silenciosos, absorvendo cada palavra. Eu me perguntava constantemente: por que eu? O que há de tão errado comigo? E durante muito tempo, acreditei que o problema era realmente comigo. Que eu era defeituosa, inadequada, indigna de amor e respeito. Helena fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem. Mas havia pessoas nesta escola que me salvaram. A Dona Marisa, nossa bibliotecária, que me acolheu e me deu refúgio. O professor Roberto, que viu meu potencial na matemática e me deu oportunidades. E minha mãe, que trabalhava exaustivamente para me dar educação e sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. Ela começou a caminhar pelo palco agora, mais relaxada. Eu decidi que iria usar a educação como minha arma e meu escudo. Estudei obsessivamente. Não porque amava estudar, embora tenha aprendido a amar, mas porque precisava provar que eu valia alguma coisa. Cada nota alta, cada prêmio, cada reconhecimento era uma pequena vingança contra aqueles que me diminuíam. Consegui uma bolsa para uma escola técnica, depois para a universidade. Formei-me em engenharia da computação. Criei a Luminari porque me lembrei de como foi difícil para mim, uma menina pobre e sozinha, encontrar direção e mentoria. Quis criar algo que garantisse que nenhum outro jovem tivesse que lutar tão duramente e tão sozinho quanto eu lutei. Helena voltou para o centro do palco. Suas mãos não tremiam mais. A Luminari hoje conecta estudantes com mentores que podem guiá-los, apoiá-los, acreditar neles. Já impactamos mais de 5.000 jovens. Muitos deles tinham histórias parecidas com a minha. E estou aqui hoje para trazer essa plataforma para vocês, para esta escola, gratuitamente. Os aplausos começaram, primeiro tímidos, depois crescendo. Mas Helena levantou a mão, indicando que ainda não havia terminado. Mas não é só isso que eu queria falar hoje. Eu queria falar sobre perdão. E sobre transformação. E sobre o fato de que as palavras que dizemos, as ações que tomamos, têm consequências reais e duradouras. O auditório ficou silencioso novamente. Alguns dos meus antigos colegas podem estar aqui hoje. Talvez vocês nem se lembrem de mim. Eu era a garota quieta no fundo da sala, a que usava óculos grossos e tinha cabelo despenteado. Talvez alguns de vocês tenham sido gentis comigo e eu não me lembro porque a dor ofuscou os bons momentos. Se foi assim, me desculpem e obrigada. Mas para aqueles que foram cruéis, que riram, que participaram ativamente ou passivamente da minha humilhação, quero dizer uma coisa: eu perdoo vocês. Não porque o que fizeram foi aceitável, não foi. Não porque não deixou cicatrizes, deixou. Mas porque carregar ódio é como beber veneno esperando que o outro morra. E eu recuso-me a deixar que aqueles momentos escuros definam o resto da minha vida. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena agora, mas sua voz permanecia firme. Vocês eram crianças também. Talvez estivessem lidando com suas próprias dores, suas próprias inseguranças. Isso não justifica, mas humaniza. E eu escolho ver a humanidade em vocês, assim como eventualmente aprendi a ver a humanidade em mim mesma.
Mas para os jovens que estão aqui hoje, quero dizer algo diferente. Se você está sofrendo bullying, saiba que não é culpa sua. Não há nada de errado com você. As pessoas que te machucam estão refletindo suas próprias fraquezas, não as suas. E embora doa, e eu sei o quanto dói, isso não precisa ser o fim da sua história. Pode ser apenas o começo. Use a educação. Use a raiva de forma produtiva. Encontre mentores, encontre aliados. Construa uma vida tão brilhante, tão cheia de propósito, que aqueles momentos escuros se tornem apenas pequenas sombras em uma existência luminosa. Porque vocês merecem isso. Cada um de vocês merece respeito, bondade e a chance de brilhar. Helena respirou fundo, limpando as lágrimas. E para aqueles que podem estar sendo cruéis com alguém, pensem: vocês querem ser lembrados como a pessoa que destruiu ou como a pessoa que construiu? Cada um de nós tem o poder de escolher que tipo de impacto teremos na vida dos outros. Escolham a gentileza. Escolham a compaixão. Porque no final, o que fazemos aos outros, fazemos a nós mesmos. O silêncio no auditório era absoluto. Então, uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra. Depois mais outra. Em segundos, todo o auditório estava de pé, aplaudindo. Muitas pessoas estavam chorando. Estudantes, professores, pais. Helena viu a Dona Marisa enxugando os olhos com um lenço. Viu jovens olhando para ela com expressões de esperança e admiração. Após a apresentação formal da plataforma por Marina e André, e depois das perguntas e respostas, o evento foi encerrado. Mas muitas pessoas permaneceram, querendo falar com Helena. Estudantes timidamente se aproximavam para contar suas próprias histórias, para agradecer por compartilhar sua experiência, para pedir conselhos. Helena deu atenção a cada um, abraçou quem precisava de abraço, ouviu quem precisava ser ouvido. Uma garota de cerca de 13 anos, com olhos vermelhos de tanto chorar, se aproximou. Eu sofro bullying também. E às vezes eu acho que seria melhor se eu não estivesse aqui. O coração de Helena se partiu. Ela segurou as mãos da menina. Eu sei exatamente como você se sente. E eu prometo que fica melhor. Não imediatamente, não magicamente, mas fica. E você merece ver esse futuro melhor. Por favor, fale com seus pais, com um professor de confiança, com alguém. Não enfrente isso sozinha. A garota assentiu, abraçou Helena com força e saiu com sua mãe, que também estava chorando e agradeceu repetidamente. Havia muitas histórias assim. Cada uma tocava Helena profundamente, lembrando-a de por que havia feito essa jornada. Então, uma mulher de cerca de 30 anos se aproximou hesitante. Helena a reconheceu imediatamente, embora ela estivesse muito diferente. Era a Marcela. A Marcela que havia liderado o bullying anos atrás. Ela estava claramente nervosa, suas mãos tremendo. Helena, eu não sei se você se lembra de mim. A voz era baixa, carregada de vergonha. Helena assentiu lentamente. Lembro sim, Marcela. Um silêncio constrangedor. Marcela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu preciso te pedir desculpas. Pelo que eu fiz, pelo que eu disse. Eu era horrível com você e não há desculpa para isso. Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Marcela. Eu cresci e percebi o quanto fui cruel. E isso me assombra. Eu tenho uma filha agora, de 7 anos, e quando imagino alguém tratando ela do jeito que eu tratei você, eu não consigo suportar. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Sei que não posso desfazer o que fiz, mas eu precisava te dizer isso. Helena olhou para ela por um longo momento. Podia ver a sinceridade, o remorso genuíno. Podia escolher abraçar a amargura, usar esse momento para humilhar Marcela como havia sido humilhada. Mas que propósito isso serviria? Marcela, eu acredito em você. E eu aceito seu pedido de desculpas. Somos pessoas diferentes agora. Não precisamos carregar quem éramos no passado para sempre. As duas se abraçaram, ambas chorando. Foi um momento de cura profunda, não apenas para elas, mas para todos que testemunharam. Outros ex-colegas que haviam participado do bullying também se aproximaram, alguns para pedir desculpas, outros apenas para parabenizar Helena por suas conquistas. Ela recebeu todos com graça e dignidade. O professor Roberto, agora aposentado mas convidado especial do evento, também conversou com Helena. Eu sempre soube que você seria especial.
Mas isso é mais do que eu poderia ter imaginado. Você não só alcançou sucesso, mas está usando-o para ajudar outros. Isso é o que realmente importa. Quando finalmente todos foram embora e a escola ficou vazia, Helena sentou-se sozinha no pátio. O mesmo pátio onde havia se sentido tão pequena, tão invisível, tão rejeitada. Mas agora, sentada ali sob o sol da tarde, sentiu-se em paz. Não porque tudo havia sido resolvido perfeitamente, a vida não é assim. Mas porque havia completado um ciclo. Havia voltado não como uma vítima buscando vingança, mas como uma sobrevivente oferecendo esperança. Tirou o celular e ligou para sua mãe. Mãe, eu fiz. Eu voltei e, mãe, foi libertador. Dona Conceição chorou do outro lado da linha. Você é minha heroína, filha. Sempre foi. Elas conversaram por minutos, compartilhando o alívio, a alegria, a sensação de que algo importante havia sido curado. Nos meses seguintes, a implementação da luminária na Escola Estadual Santos Dumont foi um sucesso tremendo. Dezenas de estudantes foram conectados com mentores. As primeiras 3 bolsas foram concedidas a jovens cujas histórias eram assustadoramente parecidas com a de Helena. A escola começou a ter conversas mais abertas sobre bullying, criou políticas mais rigorosas, treinamentos para professores. Helena voltou várias vezes para acompanhar o progresso, para conversar com estudantes, para garantir que a plataforma estava realmente fazendo diferença. A cada visita, sentia-se mais leve, mais curada. Os fantasmas do passado estavam finalmente sendo exorcizados. Um ano depois do evento, Helena foi convidada para falar em um TEDx sobre sua jornada. Sua palestra, intitulada Do Bullying ao Brilho, Como a Dor Pode Alimentar o Propósito, viralizou. Milhões de visualizações, milhares de comentários de pessoas compartilhando suas próprias histórias de superação. A Luminari recebeu uma onda de novos mentores voluntários, novas escolas interessadas, novos investimentos. Mas o momento que Helena mais valorizava não era o sucesso público. Era quando recebia mensagens de jovens dizendo que sua história havia lhes dado esperança, que eles tinham decidido não desistir, que eles acreditavam agora que um futuro melhor era possível. Cada mensagem era uma confirmação de que sua dor não havia sido em vão, de que suas cicatrizes haviam se tornado sementes de transformação. Helena continuou crescendo, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Finalmente permitiu-se namorar, algo que sempre havia evitado por medo e insegurança. Conheceu Daniel, um professor de história que trabalhava em uma das escolas parceiras da Luminari. Ele realmente via, não apenas a empreendedora de sucesso, mas a mulher complexa, cheia de camadas, ainda curando feridas antigas mas cada vez mais forte. A Luminari continuou expandindo. Novos países, novas línguas, novo impacto. Helena contratou mais pessoas que compartilhavam sua visão, construiu uma empresa verdadeiramente significativa. Mas nunca esqueceu suas raízes. Toda quinta-feira à tarde, não importava quão ocupada estivesse, ela mesma atuava como mentora para pelo menos um estudante. Era seu jeito de manter-se conectada com o propósito original, com a menina assustada que um dia foi. Anos se passaram. Helena foi reconhecida como uma das empreendedoras sociais mais influentes do país. Recebeu prêmios, foi capa de revistas, foi convidada para conselhos consultivos. Mas o reconhecimento que mais valorizou foi quando voltou à Escola Estadual Santos Dumont para a inauguração de uma nova biblioteca, e a escola havia decidido nomeá-la Biblioteca Helena Cardoso. Na cerimônia de inauguração, com a Dona Conceição ao seu lado, já idosa mas radiante de orgulho, Helena cortou a fita enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Esta biblioteca, disse ela para a pequena multidão reunida, representa tudo o que acredito. Que o conhecimento é poder. Que a educação é libertação. Que não importa de onde você vem ou o que te disseram sobre quem você é, você pode escrever sua própria história. Dentro da biblioteca, além dos livros, havia uma parede com fotos e histórias de ex-alunos que haviam superado adversidades e alcançado sucesso. A história de Helena estava ali, mas também de muitos outros. A mensagem era clara: você não está sozinho, e seu passado não define seu futuro. Helena olhou ao redor da biblioteca, viu jovens estudantes explorando os livros com curiosidade e entusiasmo, viu professores engajados em conversas profundas, viu esperança onde antes havia apenas lembrança de dor. E finalmente, completamente, ela se permitiu soltar o passado. Ela havia sido chamada de feia na escola. Havia sido humilhada, rejeitada, quebrada.
Mas não havia ficado quebrada. Havia se reconstruído, não apesar da dor, mas de alguma forma através dela. Havia transformado suas cicatrizes em sabedoria, sua solidão em empatia, sua raiva em propósito. E quando voltou, ninguém poderia acreditar no que viu, não porque ela estava fisicamente diferente, embora estivesse, mas porque ela irradiava uma confiança, uma força, uma luz que vinha de dentro. Ela havia provado, não para eles, mas para si mesma, que era suficiente. Sempre havia sido. E sempre seria. Ao sair da escola naquele dia, Helena olhou para trás uma última vez. Não com tristeza ou ressentimento, mas com gratidão. Aquele lugar, com toda sua dor e dificuldade, havia sido o fogo que a forjou em aço. E agora, ela usaria essa força não para vingança, mas para garantir que outras crianças não precisassem passar pelo mesmo fogo sozinhas. Helena dirigiu para casa, para o jantar que havia preparado para sua mãe, seu namorado, seus amigos mais próximos. Rodeada de amor, finalmente livre das correntes do passado, ela sorriu. A jornada havia sido dolorosa, mas absolutamente valia a pena. Porque ela não era mais a menina que foi chamada de feia na escola. Ela era Helena Cardoso, sobrevivente, empreendedora, mentora, mudadora de vidas. E seu brilho não vinha da aprovação externa, mas da certeza interna de que tinha valor, tinha propósito, tinha luz. E essa luz agora iluminava o caminho para milhares de outros jovens, mostrando-lhes que não importa quão escuro o presente pareça, há sempre a possibilidade de um futuro luminoso. Basta ter coragem para continuar caminhando, um passo de cada vez, em direção à pessoa que você foi criado para ser.